Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o principal mandamento, né? Mais uma vez, mas nós vamos falar sobre o que Jesus falou sobre ele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós vamos começar hoje, né? Aprofundar um pouco em uma forma indispensável para amar a Deus sobre todas as coisas. O texto de hoje está em Mateus 22, 34 a 40, que diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E hoje vamos falar sobre a importância de conhecer a Deus para poder amá-lo dessa forma. E aí nós vamos lá para o livro do profeta Oséias, capítulo 6 e verso 3, que tem um texto bastante repetido, mas talvez não muito meditado, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A nova versão internacional diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, hoje vamos falar sobre a importância de conhecer o Senhor para nós poder amá-lo sobre todas as coisas. O maior mandamento, Deus falou: amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento. Você já prestou atenção nisso? Já falamos esses dias aí também sobre como é pesado esse amar a Deus sobre todas as coisas, né? E nós vamos analisar por que é importante esses dois mandamentos de amor, né? Se você olhar lá nos 10 mandamentos, você vai ver lá que 4 deles são pecados contra Deus e uma forma de honrar, que é a guarda do dia sagrado ao Senhor, consagrando um dia ao Senhor, né? Então, se você amar a Deus, esses outros pecados não vai acontecer. Se amar sobre todas as coisas, esses outros pecados não vão acontecer, não vai precisar ter os outros mandamentos. E daí mais outros 4 mandamentos são pecados, infrações ou situações contra o próximo, que peca contra Deus, mas também que atinge o próximo. E um deles é honrar pai e mãe. Então, você veja bem, se você amar o próximo como a ti mesmo, você vai honrar seu pai, sua mãe, e não vai cometer pecados contra eles, né? Então, Então, Jesus resumiu toda essa situação em 2. Então, se você amar a Deus e amar o seu próximo, os outros mandamentos acontecem automaticamente, acontecem sem nenhum outro tipo de problema, né? Mas como amar a Deus sobre todas as coisas é possível? Eu vou repetir aqui, porque sem fé é impossível. Que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Deus ele existe mesmo no âmbito da fé. Mas então, como é que a gente faz para conhecer a Deus? Para amar a Deus sobre todas as coisas? Então, o primeiro passo mesmo é conhecer a Deus sobre todas as coisas. Por que precisa conhecer? Porque ninguém ama ninguém sem conhecer. Ah, você ama porque você ouviu falar? Não. Você ama por qualquer outra razão? Primeiro passo para você amar alguma coisa, amar alguém, é conhecer, é ter o conhecimento. Antes disso, pode existir paixão, interesse, simpatia, qualquer outra coisa. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar uma pessoa, amar alguma coisa, se você não conhecer e não tiver um conhecimento profundo, isso não vai acontecer da mesma forma.
O amor deve ser precedido de conhecimento, de conhecer intimamente, né? Esse texto que o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele ocorreu no momento que o povo de Israel estava misturando muito os deuses estranhos da sua fé, o Deus Baal, e cultuavam esse ídolo, e não conheciam a Deus de verdade, eles queriam um Deus, queriam outro Deus, e misturavam tudo isso. E apesar de toda a tradição do povo de Israel, estavam misturando isso, e o profeta advertiu que era falta de conhecimento, que precisavam conhecer Deus mais e mais. E o profeta advertia que conhecer seria o melhor caminho para que solidificar a fé daquele povo. Conhecendo a Deus é o melhor caminho. E isso, eu penso que nos dias atuais nós vemos um momento parecido, das pessoas se afastam das verdades de Deus, e nós precisamos mesmo conhecer mais e mais o Senhor. E aí chega a hora da gente trazer para o nosso campo de análise. Se nos perguntarem, você conhece a Deus? Eu tenho plena certeza que a maioria de nós vai dizer, claro que conheço sim. Conheço Deus. Conheço Ele sim. E aí, quando a pergunta vem mais incisiva, fala, conhece? Então explica. Me explica, então, Deus. Explique melhor. Aí você vai começar a falar outras coisas, como, por exemplo, da sua igreja, da sua fé, da sua religião, né? Você vai dizer que sempre estou na igreja, eu sou participante lá, eu faço isso, faço aquilo, eu oro, rezo todos os dias, né? Eu faço isso na hora da alimentação, quando eu vou sair, aquela coisa toda. Os mais letrados e mais estudados, aí vão dizer, eu conheço os atributos naturais de Deus, a infinidade, a eternidade, a imortalidade, a imutabilidade, a onisciência, a onipresença, a onipotência, etc. Tal. Vão dizendo. Então as pessoas vão encontrando, explicando coisas que não é exatamente o conhecer que a Bíblia fala, né? Isso que eu falei, tudo é bom, mas parece que na teoria as pessoas estão bem. Mas a prática e a essência do conhecer a Deus é o que faz diferença. Conhecer a Deus não é você simplesmente fazer uma prática religiosa. Às vezes as pessoas conhecem muito a sua igreja, conhecem muitas regras da religião que praticam, conhecem muito a forma de conviver em comunidade religiosa, conhecem todos os detalhes, que dia que é isso, o calendário, o que faz, como é que é o culto, como é que é a missa, sabem tudo disso. Mas isso é prática religiosa, não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus, eu confundo dizer na linguagem da moçada de hoje, é você sentir firmeza nele e Deus sentir firmeza em você. Que você é dele e com ele e para ele. É isso que faz diferença. Mas aí o que acontece é que vem outra pergunta. Se você conhece a Deus de ouvir falar, ou já experimentou ele em sua vida de verdade? Você conhece a Deus de conviver ou foi levado a ele por uma situação? Como que é isso? Como que você conhece Deus? E aí eu te chamo, presta atenção numa coisa, você pode ter conhecido Deus apenas pela ótica da religião, e não numa ótica de vida, de relacionamento, de prática e de convivência. E o que tem de mal nisso? Não, o que tem de mal é só isso. Porque a religião ela é uma forma, a estrutura religiosa é uma forma de fazer conhecer a Deus. Mas o problema é a gente conhecer e ficar na estrutura religiosa e não conhecer a Deus de verdade como necessitamos, né? Porque para o Deus que a religião ensina, ela diz mais ou menos assim, ó, que você precisa ser bonzinho, orar, falar coisas boas para Deus, ou repetir uma oração,
fazer o que ele quer. Em essência, a religião, que é a palavra mais... tem vários significativos, nesse significado que eu estou falando, é assim, é você agradar uma divindade, trabalhar para uma divindade, agradar ela, fazer o que ela quer, para que ela não te castigue ou para que ela te dê o que você precisa. Eu vou repetir. A religião conceitua Deus, o conceito religioso de Deus é esse. Você agrada, você vive para uma divindade, agrada a divindade, faz oferendas e ofertas a uma divindade, e para que ela não te castigue, ou para que ela te dê o que você precisa. Então, você percebeu que você é muito fútil, muito sem sentido, você ficar só nisso? Agora, quando a religião, a estrutura religiosa faz você ultrapassar essa barreira e ir para a barreira do conhecimento de Deus, aí já começamos a entrar no patamar mais interessante, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Talvez tem pessoas que conhecem Deus como um Deus carrancudo, castigador, estraga prazer, que está esperando você errar para te castigar. E que talvez esperando você, e que você fizer qualquer coisa errada, o mundo vai cair na sua cabeça, e assim por diante, né? Então, e às vezes a pessoa erra e paga a consequência dos seus erros e acha que é Deus que está dando. Não, tem coisa que você errou, você está pagando a consequência dos seus erros, dos seus pecados, né? Então, não é nem... Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente planta e tem que colher o que planta. Você não é obrigado a plantar, mas você plantou, você vai colher o que você plantou, né? Ou talvez você sabe de Deus aquilo que os outros sempre te falam. Tipo assim, tipo uma receita do YouTube, né? Você vê lá, primeiro aquela foto maravilhosa, aí vai lá, você sabe os ingredientes, você sabe o processo, você sabe o tempo de assar, de cozer, de tudo. Você sabe tudo, olhando lá no vídeo. Mas se você não se embrenhar naquilo e não se empenhar naquilo, você não vai sentir o sabor. E tem gente que conhece Deus de ouvir falar, conhece Deus assim, olhando e percebendo como estivesse vendo um vídeo de YouTube. Lá, o pastor está falando assim, mas ele mesmo nunca teve uma experiência com Deus. E às vezes se tem e não percebeu. Então, essa receita do YouTube ela vai ficar gostosa mesmo quando você experimentar ela, e você acertar ela, achar e fazer igualzinho. E aí você tem que fazer, você tem que sair do seu sofá, ir lá para o fogão, para o forno, para sua pia e fazer a sua receita. E é isso, é sair do seu conforto, que essa receita, sentadinho no sofá vendo o vídeo, você nunca vai experimentar o sabor da receita. E é isso que eu estou dizendo de Deus. Se você ficar sentadinho esperando tudo aqui, se você não fizer nada, você não vai experimentar Deus como você precisa, como deve. E aí você vai ficar aquela pessoa que fica buscando favores de Deus quando você precisa, tentando usar Deus, quando Deus é Ele que nos usa. Ele tenta usar Deus quando a gente precisa dele, né? E para conhecer de verdade, às vezes, isso não é tão fácil. Conhecer Deus de verdade não é fácil. Por quê? Porque conhecer Ele de verdade, algumas coisas precisam mudar em nossa vida. Já falei várias vezes aqui para vocês que quando Deus nos chama, Ele nos faz mudar de posição. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Eu digo aqui, repito, né? Que para ir para o céu você tem que fazer força, se esforçar todo dia. Para o inferno você vai sem querer mesmo, é só deixar a vida correr normal. E para conhecer a Deus de verdade, nós precisamos enfrentar essa nossa natureza. Nós precisamos confrontar nós mesmos, lá na frente do espelho, dizendo, camarada, você está errando aqui, ó, toma jeito. Às vezes você tem que olhar no olho da pessoa que falou uma palavra amarga e pedir perdão. Às vezes você tem que pedir perdão para outra pessoa.
às vezes tem que pedir perdão para Deus, confessar o seu pecado, confessar as suas falhas, e tudo isso é bater em nós mesmo, é bater em nós. Isso não é simplesmente uma diversão, né? Precisamos entender nossa fragilidade, que sem Deus nós não somos nada. A vida, Deus nos deu por um sopro, e por um sopro ela se vai. Quem somos nós? Somos uma ordem de Deus apenas. Falar assim, acabou, acabou. Não tem opção. E tudo aquilo que nós achamos importante, de grande, de que nós fazemos, que acontecemos, por causa de toda essa circunstância, nós temos que entender que podemos fazer sim, mas enquanto Deus está nos dando fôlego de vida, enquanto está nos dando saúde, está nos dando condição, fora disso, nós não somos nada. Então, quando nós entendemos isso, nós já começamos a esvaziar o nosso coração de nós mesmos e abrir espaço para Deus na nossa vida, né? E, claro que para acontecer isso na nossa vida não é fácil. Se às vezes você vai na igreja para estar empolgada, fala assim, porque você faz isso e faz aquilo, e não diz para você que isso é difícil. Aí você não consegue fazer, fala, poxa, mas parece ser tão fácil. Tem muita gente que usa a igreja para fazer um marketing fajuto, para falar as coisas pela metade. E é muito importante dizer para você que às vezes luta, 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 mas não consegue progredir do jeito que as pessoas falam lá. Mas é importante dizer para você que é difícil. Essa jornada de nós vencermos nós mesmos para conhecer a Deus de verdade, abrir mão daquilo que nós achamos de nós, de olhar no espelho e entender que você não é tudo aquilo que você está achando que é, e que sem Deus não somos nada, isso é difícil, né? Então, hoje vamos falar sobre duas maneiras de conhecer a Deus. A primeira delas é, obviamente, a mais fácil, né? Que é pelo amor. Em 1 João 4, verso 7 e 8, diz assim: Amados, eu já começo amando, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja bem, qualquer que ama é nascido de Deus. O fato de amar, você já tem a descendência divina e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou repetir. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não tem essa prática de amor, nem começa a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E esse tempo, eu fiz um ensino aqui específico sobre esse tema. Ser amor é muito, mas muito diferente de amar. E quando diz que Deus é amor, está falando numa abrangência muito além do que nós podemos pensar. Porque, assim, vamos pensar sobre alguns atributos de Deus. E aí, por exemplo, você veja bem, só um deles, a onipresença. Então, se Deus é amor, o que é onipresença? Deus, ele consegue estar presente em todos os lugares. Quer dizer, a sua presença preenche todos os espaços. Não tem um espaço vazio que ele não esteja. E aí você pensa que se ele é amor, onde você está abraçado pelo amor de Deus. Você está alcançado, está permeado, está rodeado. Você olha para a lâmpada, ele está em volta da lâmpada, olha para o tapete, está alcançando o tapete, está ao teu lado. Assim, esse amor enche a sua casa. Ele é amor, ele sendo onipresente, você pode sentir ele aí ao redor da sua casa. Às vezes, na hora da alegria, da dor, da tristeza, você consegue sentir Deus aí. Então, por isso que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como você vai viver no meio de tanto amor de Deus, né? E não amar. Aí você pergunta assim, mas espera aí. Então, se é tudo assim, por que as coisas ruins acontecem? Né?
Por que está acontecendo isso comigo? Porque cada coisa, Deus tem um propósito nelas. E aí a gente já vai falar a segunda situação ali. Espera aí, só um pouquinho. Deus é amor. E aí eu queria te perguntar, se você já parou aí na sua casa, não parou, pare agora e sinta esse amor onipresente ao teu redor. Esse amor que enche esse apartamento grande, esse apartamento pequeno, essa casa grande, essa casa pequena, essa sala, o carro, talvez, aonde que você está. Você já percebeu isso? Você já sentiu amado por Deus? Aquele cafunézinho, assim, aquele carinho de Deus na sua vida? Às vezes, aquele momento, aquela noite, você não conseguia dormir, você conseguiu? Você já percebeu? Né? Você já percebeu? Já sentiu abraçado por Deus? A gente sente. Se você nunca sentiu, fique pedindo para ele, fala, Deus, meu Pai, eu quero sentir esse abraço. Eu quero sentir em volta de mim esse amor que está inundando a minha casa que eu nunca vi. Às vezes aqui só vejo outras coisas, né? Mas eu quero ver, quero sentir Deus aqui. Quero sentir esse amor. Mas se você só conhece Deus até o limite da religião, como nós estávamos falando, o pode ou não pode, um monte de regras, eu só cito um versículo lá de João 8,32, está muito conhecido no Brasil. E conhecereis a verdade vos libertará. Também o conhecimento da verdade, que a verdade é Deus. Se conhecendo a Deus, ele te liberta dessas coisas, você vai sentir esse amor que inunda todos, né? Mas também você pode conhecer a Deus através de pessoas. Talvez você já conheceu a Deus e viu o amor dele espelhado em alguém. Um dia que você precisava de um abraço, um dia que você precisava de algo, um dia que você estava querendo uma palavra, um dia que você está querendo um carinho, um dia que você está querendo uma ajuda. Às vezes já sentiu isso, né? Ou você mesmo, que é o melhor, é um difusor do amor de Deus. Com certeza. O que é um difusor? Sabe como chama? Uns frasquinhos que põe perfume no banheiro lá e põe umas varetinhas ali dentro. Às vezes outros põem perfume no banheiro, no ambiente e tal. Aqueles varetinhas chama difusor, aquele conjunto chama difusor, porque difunde o cheiro por todo o ambiente. Então nós precisamos ser difusores do amor de Deus. Onde nós estamos, nós temos que esse amor tem que inundar, tem que resplandecer mais e mais. Por onde você estiver, esse amor tem que alcançar, esse amor tem que crescer, esse amor tem que encher o ambiente, mas aí personificado em nós. Imagina você chegar numa casa, a pessoa já chegar assim e te abraçar, mas a gente não está nem podendo fazer isso agora, essa pandemia, mas te abraçar assim, mas dizer, poxa, mas que abraço gostoso. Nem você, às vezes, já sabe que é Deus de você passando nela. Às vezes, as pessoas estão desapercebidas como Deus é presente na vida delas, como Deus é presente no ambiente, como Deus está cada dia se personificando em nós, se manifestando ao nosso redor, e nós estamos sintonizados na estação da correria, na estação do dia a dia, dos boletos, das contas a pagar. Mas vamos sintonizar na frequência de Deus para nós sentirmos mais esse amor ao nosso redor. E aí a outra pergunta, será que alguém já se sentiu cuidado por Deus através de você? Então essas perguntas é para você entender quando você conhecendo a Deus, você transmite Ele. Esse conhecimento de Deus através do amor faz de você um agente do amor dele. Faz de nós algo que
proclama esse amor. Mas aqui nós vimos a melhor forma de conhecer a Deus, que é o amor. Mas há um velho ditado, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E, infelizmente, essa é outra maneira que as pessoas conhecem a Deus. E que nós conhecemos a Deus. E que, invariavelmente, é a maneira que as pessoas mais conhecem a Deus. Por quê? Porque no sofrimento, na angústia, na dificuldade, nós nos entregamos, nós conhecemos de perto aquilo que nós falamos ali em cima, que nós falamos muito na teoria, da nossa fragilidade, da nossa dificuldade, da nossa insignificância. Na hora da dificuldade, na hora que nós vemos as coisas assim, sem chão, aí nós começamos a entender Deus através da nossa fragilidade. Quando nós conhecemos através do amor, nós vemos através do poder de Deus, do amor em nós, irradiando. É Ele através de nós. Agora, a dor é a nossa fragilidade criando espaço para Deus agir em nós. É a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, quebrando todas as defesas. E aí, não tenho como não trazer aqui a experiência de Jó. Você veja que se você precisar ir para o sofrimento para conhecer a Deus, não quer dizer que você está longe dele. Não quer dizer que Deus está longe de você. Olha Jó. Jó, ele foi... Deus, o próprio Deus testemunhou dele. Daí conta lá o escrito bíblico que Deus perguntou ao diabo, de onde se vem? Ele falou, andar por aí, estou andando por aí, de rodear a terra. Ele falou, tem visto meu servo Jó? Tem visto aquele menino lá? Como ele, né? Homem justo, temente a Deus, justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus mesmo deu testemunho dele. Muito raro isso na Bíblia. E aí não vou entrar no diálogo, mas também se dá tudo para ele. Tira dele as coisas para você ver se ele ama você assim. Ele é o cara mais rico daqui de tudo, tem filho, família bonita, tem gado que não acaba mais, tem terra que não sabe até onde vai. Então, como é que não vai amar você? Tira essas coisas dele para você ver. Ele gosta das coisas que dá para ele. E hoje tem muita gente que quer Deus pelas coisas que dá para ele. Mas Jó, de repente, Deus falou, então tá bom, pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele, o resto. E aí ele foi lá e começou a derrubar. Num intervalo de pouquíssimo tempo, perdeu bens, família, propriedades, tudo. E daí atacou sua saúde, chegou a ponto de ele estar no chão, com o corpo cheio de chagas, e se coçando com um casco de telha, na maior miserabilidade humana. E aí, no extremo do sofrimento. Mas ele termina o livro de Jó dizendo a frase que nos conforta. Que ele mesmo, Deus, dando testemunho dele. Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Deus dá testemunho do cara, diz, esse menino é dos meus, justo, reto, temente, se desvia do mal e tal. Falou, esse menino é dos meus. E aí, ele passa por tudo aquilo para dizer, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso diz uma coisa, por mais que nós não conheçamos a Deus, Ele nos conhece. Jó não conhecia a Deus com profundidade que que precisava, mas Deus conhecia ele no profundo. E disse, pode tocar em tudo quanto você quiser, mas não toca na vida dele para você ver se ele vai negar. E Jó permaneceu firme. Chegou um ponto que a mulher dele falou, abandona esse teu Deus e morre.
Ele falou, você fala como uma louca, você está doida. Sai daqui de perto de mim. Eu sei que o meu Redentor vive lá na sua maior miserabilidade. Às vezes as pessoas vêm te desanimar. Você tem que dizer assim, tá vendo esse amor que me rodeia aqui em todo esse lugar? Talvez você está com dor, talvez está na angústia, numa decisão terrível para tomar. Às vezes você está alegre, você está feliz. Mas se o seu ao teu redor tem amor de Deus em tudo quanto é canto. E aí, algumas formas práticas de conhecer, que a gente fala às vezes, as pessoas são muito falar filosóficas, mas pastor, como é que eu conheço mais, né? Claro, não tem muito segredo nisso. É estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, que é lá, a Bíblia fala, né? Agora, nessa pandemia, tem muita gente que não tinha tempo de ler a Bíblia, Deus fez ler agora você lê. Tem gente que às vezes não tem tempo, vai para a cama. Tem outro que não tem tempo, tira uma férias forçada, vai lá aprender, né? É na Bíblia que tem um retrato fiel dele, como conhecê-lo, como andar com ele, né? Nós falamos semana passada sobre andar com Deus, né? E andar com Deus é uma opção. Você vai para a sala de aula, você não escolhe quem vai estar lá. Mas para caminhar junto, você escolhe. Você vai ter o direito, não vou, não vou. Você é muito chato, não vou. Agora, andar com Deus é uma decisão. Então, quando nós decidimos andar com Deus, é ter tempo ao lado dele para conhecer ele. Conviver com ele para conhecer ele. Ter experiências com ele para conhecer ele. Ouvir os sims dele, o sim dele para conhecer ele. Ouvir os não dele para conhecer ele. Ouvir o espera dele. Quer dizer, espera aí. Você tá ansioso por quê? Estou cuidando dos seus. Você já percebeu que eu te conheço? Eu estou falando para alguém aqui. Deus está mandando falar. Não fica ansioso, ele te conhece. Ele te conhece. Hoje à tarde, aquela hora estava lá sentadinho no canto reclamando. Ele viu. E está dizendo assim, para de reclamar. Porque o espere não é o não. Quando Deus diz espere, é para você esperar. Isso não significa não. Permanece firme. Pega aquela cadeira, tira daquele canto que você estava reclamando lá e toca para frente para você ver. Deus vai com você. Glória a Deus. Falando com Deus, conhecer a Deus, falando com Deus pela oração. Tem gente que se dirige a Deus como se fosse o maior estranho. Muda até o tom de voz. Amantíssimo. Uma coisa é ser reverente, outra coisa é ser falso. Eu já falei quantas vezes eu converso com Deus assim, de maneira mais solta possível. Com reverência, mas com intimidade. Você não chega a pessoa que você conhece intimamente e diz assim, amantíssimo, querido esposo, oh, meu querido, amado irmãozinho. Você pode fazer isso, mas não pode fazer só isso. Vai lá e fala para Deus assim, oh, meu Deus, meu Pai, como eu estou passando, como esse dia está difícil hoje. Sabe, eu estou aqui sentado, não sei o que fazer. Tem gente que tem que se ajoelhar, tem que fazer um cerimonial, fazer tudo assim para conversar com Deus. É bom isso. Mas você tem uma intimidade. Deus está do teu lado, sempre. Fala com ele.